Doutora, de cada 10 crianças, 2 têm asma aqui no Brasil. 2 têm asma, é 20% a prevalência de asma na infância e na adolescência. No Espírito Santo, o número de crianças com incidência de asma é um pouco maior até. É um pouco maior, 26%, um pouco maior que a média nacional. Tem explicação para isso ou não se sabe ainda? Quando acontece isso, que você supõe é que existam fatores de riscos locais, mas esses fatores têm que ser investigados. Então, por que aqui é maior, a gente não sabe ainda. Porque a asma é uma alergia desencadeada por fatores externos? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A maioria dos asmáticos é alérgico. Então, a pessoa nasce com a predisposição genética para ter a doença. Existem vários genes que são relacionados à asma. E a partir do momento que acontece, então, a interação desses genes com fatores ambientais, a doença se manifesta. Geralmente, tem início na infância, mas pode começar em qualquer idade. A gente preparou aqui não são esses números não, agora o número está correto, de cada 10 pessoas, 2 possuem a doença. Sim. Mas eu queria ver os brônquios que a gente separou, para a gente ver o que acontece no organismo, no pulmão, quando a doença se manifesta, quando a pessoa tem uma crise de asma. Dá para colocar aqui, para a gente acompanhar com a doutora Faradiba? Explica para a gente, doutora. Então, aqui nós temos o esquema de um brônquio. Então, de maneira bem simples, os brônquios são os canais que levam o ar para dentro e para fora dos pulmões. Então, aqui o brônquio normal, então nós observamos que a parede é fina, ok? Então, tem um bom espaço para passagem de ar. Espera aí, aqui, esse espaço aqui, esse vão aqui, esse vão onde aqui o ar entra. É onde o ar entra, indo até os alvéolos, onde ocorre a troca do oxigênio com gás carbônico. Perfeito, o ar passa por aqui e tem muito espaço. Isso é o normal, tem muito espaço. Então, aqui, um corte de um brônquio de um paciente com asma. Então, a parede do brônquio ela fica inflamada. Então, acontece um processo inflamatório e o espaço para a passagem do ar ele vai se estreitando. E daí já dá para você prever o que vai acontecer. Ele começa a ter dificuldade respiratória, então falta de ar, porque esse espaço ele fica mais estreito. Uma inflamação no brônquio. Tem uma terceira etapa aí, qual é? Aqui, pior ainda, então mais inflamado ainda, aqueles pacientes que têm a doença na forma mais grave ou então que estão em crise, o espaço fica menor ainda, a musculatura aqui, ó, contraída, então passa menos ar ainda e você começa a ouvir aquele barulho, o chiado. Então, o ar vai passar por um tubo que está estreitado. Agora, isso tudo acontece muito rapidamente, assim, essa inflamação do brônquio? Isso acontece rapidamente, só que o que as pessoas têm que ter consciência é que essa inflamação, ela está aqui de maneira persistente. Então, não adianta só tratar a crise, o momento que ocorre o estreitamento maior. Ele tem que tratar a crise e depois fazer o tratamento contínuo da inflamação. Quanto mais grave a doença, mais tempo ele vai ter que usar a medicação, às vezes até para o resto da vida. Perfeito. Aproveitando ainda a imagem dos brônquios aqui um brônquio saudável, aqui já durante uma crise de asma. Qual a diferença de bronquite e como é que é? Bronquite asmática? É dúvida de telespectador. Bronquite para asma. No caso da bronquite asmática e da asma... Quando você fala bronquite, é porque existe uma inflamação nos brônquios. Então, na asma, você tem uma bronquite. Então, alguns falam, eu tenho bronquite alérgica, não passou a ser asma ainda, ou então eu tenho bronquite asmática, porque eles acham que a asma é sempre uma doença muito grave. Não é assim. Existe asma leve, asma moderada, asma grave, asma de difícil controle. Doutora, o que a bombinha faz aqui no brônquio quando a pessoa que tem asma dá aquela bombadinha para dentro do pulmão? Existem bombinhas de crise. Então, as bombinhas de crise são os broncodilatadores, eles agem relaxando a musculatura aqui que está contraída. Então, aqui a gente pode ver que atrás aqui está bem inchadinho o músculo. De vermelho. Então, essa musculatura, ela relaxa. E o paciente, ele respira melhor. E existem as bombinhas que são para tratamento da inflamação. Daí para uso contínuo. Então, você tem que ter as duas formas de tratamento, tanto para crise aguda, para relaxar a musculatura, quanto para tratamento da inflamação. Agora, a gente viu o número ali, 6 pessoas morrem diariamente no Brasil por causa de asma. Sim. É uma morte por asfixia, a pessoa não consegue respirar? Eles morrem por asfixia, às vezes em casa mesmo, às vezes na própria emergência. Além da bombinha, doutora, tem algum tratamento definitivo assim para asma? Cura não tem? Não, cura não tem. Então, assim, esse paciente ele sempre vai ter que, dependendo da gravidade da doença, às vezes usar medicação contínua para tratar essa inflamação. Na maioria das vezes são os corticoides inalatórios,
ok? E para aqueles pacientes que já chegam a uma etapa que nós chamamos de etapa 4 de tratamento, com dose alta de corticoide inalatório, precisando dose alta também de corticoide oral, às vezes muita internação, e se ele comprovadamente for alérgico, tem como você usar uma medicação que bloqueia especificamente o anticorpo da alergia, que é a IgE. Tem? Que é a base do processo inflamatório. Mas não tem um remédio que resolve a asma? Não, ele não resolve a asma. Ele combate a causa da alergia, mas não... ele bloqueia esse anticorpo que está relacionado à alergia. Para aqueles casos especiais, para 2% da população de asmáticos que tem o que nós chamamos de asma de difícil controle. A Jane cita o caso aqui de uma criança de entre 2 e 3 meses que tem crise de asma, tem vômito, fica inchadinha, ela escreveu aqui, ela disse que tem muita dificuldade para ter tratamento no SUS. Ela não consegue, às vezes, ter tratamento. Olha, existem vários serviços que oferecem atendimento para as crianças no SUS. No Hospital Infantil de Vitória tem um serviço de referência, na Santa Casa de Vitória, no Hospital Infantil de Vila Velha. Às vezes, a dificuldade é de acesso, é de você chegar ao especialista, mas existem vários serviços que oferecem esse tipo de atendimento. É possível a pessoa ser tratada no SUS? Até com essa medicação que eu te falei, que bloqueia especificamente o anticorpo da alergia, anti-IgE. Todos os medicamentos para tratamento da asma estão disponíveis no SUS. Aqui no estado, o Espírito Santo é um dos estados do Brasil no qual a população tem acesso a todas as formas de tratamento para asma. Consegue achar assim no SUS? Consegue. A senhora pode repetir onde é que a pessoa que sofre com asma deve procurar atendimento? Então, para as crianças, Hospital Infantil de Vitória, de Vila Velha, Santa Casa Misericórdia de Vitória. Adultos, Hospital das Clínicas, Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Centro de Referência de Especialidades, no CRE Metropolitano. Então, assim, existem especialistas em todos esses locais e os medicamentos todos estão disponíveis. O Hélio está perguntando se tem cirurgia, tem operação que pode resolver asma? Não existe cirurgia. Existe um procedimento mais recente que chama termoplastia brônquica. Para aqueles pacientes também que são muito graves, você introduz um aparelho e faz como uma cauterização da musculatura do brônquio, para que esse brônquio relaxe. Mas são poucos pacientes já submetidos a esse tratamento aqui no Brasil. No Sul é que tem um centro que está um pouco mais adiantado. Deixa eu agradecer a doutora Faradiba Serpa, médica alergista, explicando aqui para a gente as causas e consequências da asma, o que acontece no nosso pulmão. Os brônquios ficam dentro do pulmão, né? Dentro do pulmão, são os canais que transportam o ar. Durante uma crise de asma, aqui no Espírito Santo, a média de crianças com incidência de asma é maior do que a média do país. 6 pessoas morrem por dia devido à asma, morte por asfixia. Tem uma ação hoje também de orientação de combate à asma. Hoje, a partir das 8h30, a equipe do Projeto Respirar, que é o projeto de extensão da EMESCAM, e os alunos da EMESCAM vão estar no Parque Moscoso para oferecer orientações sobre o controle da asma, sobre o diagnóstico da doença. Obrigado, doutora Faradiba, pela presença aqui no Bom Dia. A gente vai para o intervalo e, na volta, oportunidade de emprego.